A música é uma forma de expressão artística e cultural, que combina sons e ritmos. E muitas vezes é a partir da letra de uma canção que conseguimos perceber o que o artista quer expressar. Mas e as músicas que são apenas instrumentais, como a chamada música clássica ou erudita? Você costuma ouvir esse tipo de canção? Consegue identificar as ideias ou as sensações que o compositor tentou passar? Lembra um pouco de um filme. Uma música de um trecho de um filme, assim. Filme de terror? Suspense. Um certo suspense, foi a impressão que eu tive. Acho que alguém correndo atrás. Não, correndo de um assassino, sei eu. Como se alguém estivesse fazendo alguma coisa e a música estivesse acompanhando aquilo. Eu gosto de ouvir todos os tipos de música, pagode, sertanejo, MPB. Sou meio eclético, assim, né? Mas eu gosto de muito MPB e atualmente as músicas que mais me chamam a atenção é o conteúdo do rap, né? Que tem uma letra que transmita alguma coisa importante. Pagode, samba. Músicas eruditas também acho, como eu te falei, tudo tem seu momento. Acho muito legal. Uma vez eu escutei Beethoven pra ver, porque eu já quero um filme, gente, de um cachorro. Não é muito meu foco, assim, sabe? Se estiver escutando, passar por algum local, paro para escutar. Só no elevador. Acho que depende muito do compositor. Como que é o processo pra criar, né? Eu não sei dizer, porque eu não faço ideia, assim, de como que é criado, mas acho que depende muito do que ele tá sentindo, do que ele quer passar com a música, talvez alguma coisa que venha na cabeça dele na hora e ele vai juntando aos pouquinhos. Eu acho que o autor se inspira em alguma coisa que vem na mente dele, alguma história, alguma vivência, algo que ele viu. Eu acho que a pessoa já nasce mais ou menos com aquele dom, ou uma pessoa que desde pequeno foi criado no meio da música, algum contato, um familiar que tocava música, um instrumento e tal. Para pensar um pouco mais sobre o processo de composição musical, conversamos com Rodrigo Meine, doutor em música pela URGS. Em seu doutorado, ele desenvolveu uma pesquisa que aborda o conceito de modelos musicais inspirados na filosofia do século XX. Além disso, analisa suas próprias obras e a de outros autores contemporâneos, buscando encontrar semelhança na forma dos músicos comporem essas obras. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade de vir participar do nosso programa Pesquisa em Pauta. E como primeira questão, eu gostaria de saber como se deu a tua transição da graduação para a pós-graduação. De onde veio o teu interesse pela pesquisa? Especificamente sobre a composição musical, foi um processo bastante fluido, por assim dizer, bastante suave, pois o meu histórico na graduação já é alongado. Na verdade, eu venho de uma família de não músicos, o que constitui, de certa forma, uma exceção. E a minha primeira graduação em música foi bacharelado em violão. Depois dela fiz o bacharelado em composição. Após esses anos de graduação como bagagem, passar para o mestrado, ter o interesse suficiente em composição para passar para o mestrado foi bastante fluido. Parecia que era uma transcorrência natural já dos meus anos de 2 graduações. Foi a hora onde eu realmente me senti mais à vontade, né? Onde eu me senti mais qualificado para ingressar na pós-graduação. Recentemente o senhor recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese. O que significou para ti esse reconhecimento? Bom, a gente tem o programa de pós-graduação em música da URGS nível 7 na CAPES, né? É um fato bastante conhecido, é o único do Brasil, e eu devo muito ao programa, na verdade, e vejo esse reconhecimento, essa menção honrosa, como um sinal de missão cumprida, pois eu realmente ingressei no doutorado querendo realizar um bom trabalho. Minha ideia era aquela velha máxima de contribuir com a área, né? Se eu conseguir contribuir com a área, com o meu trabalho, e aparentemente com uma menção honrosa desse porte, devo tê-lo feito, eu me sinto extremamente satisfeito, eu me sinto realmente com a missão cumprida nesse sentido, inclusive como gratidão ao programa de pós-graduação em música. E se o senhor pudesse explicar um pouquinho sobre do que se trata a sua tese, de onde surgiu o teu interesse por essa área e o que são a função de modelos em composição musical? O que eu proponho dentro da minha tese é um entendimento da composição musical, do ato de composição musical, de criar música, à luz
do conceito de modelos que a filosofia da ciência desenvolveu durante o século XX. Para fazer isso, eu tomo partido de uma ideia interdisciplinar e vou buscar a noção de modelos dentro da filosofia das ciências, que, ao longo do século XX, levou o conceito de modelos do ostracismo, por assim dizer, do descaso, à glória. O conceito de modelos no início do século XX, junto ao positivismo lógico, era descartado, era considerado no máximo de valor heurístico, no máximo um pequeno auxílio para a investigação científica. Já no final da década de 70, o conceito de modelos está disperso em todas as áreas do conhecimento e eles são ferramentas essenciais para a construção. O que eu realizo é justamente isso, eu faço uma equiparação do processo criativo musical com o processo de modelagem. Falando mais especificamente sobre isso, eu postulo, e foi necessária extrema cautela para realizar essa equiparação, tendo em vista que eu estava lidando com uma outra área, com a área de filosofia das ciências, o fato de que a modelagem é um processo natural para a mente humana. Uma modelagem, como diz o título da minha tese, Abstração e Representação, é uma abstração de um determinado fenômeno, visando eliminar algumas características propositalmente e colocar outras em evidência. Um exemplo bastante prático, vamos dizer, um globo terrestre, ou um mapa. Aquele mapa não é o território em si, ele não é aquele espaço propriamente dito. Ele é uma redução em escala, e aí a gente pode falar em modelo, ele representa aquele espaço. Alguns aspectos ficam invisíveis, alguns aspectos são propositalmente eliminados, e outros aspectos ficam em evidência. É esse processo de modelagem que eu afirmo que transcorre no ciclo da composição musical. Eu tenho início afirmando que um processo de notação, eu lido com música escrita em partituras, né? É o veículo, é um modelo do pensamento do compositor. O compositor expõe, abstrai as suas ideias, as suas intenções expressivas, técnicas, para uma partitura. Aquela partitura é uma nova entidade, ou seja, o modelo como objeto do pensamento. Esse processo vai transcorrer de forma reversa na interpretação. A interpretação musical, nesse sentido, é um processo de devolução daquela ideia para o universo sonoro. O intérprete, de posse daquela partitura, daquela escrita, daquelas intenções que foram abstraídas, vai devolver ao universo sonoro novamente. Alguns aspectos daquela partitura que o compositor fornece vão ser deixados de lado, vão ser descartados, e outros vão ser colocados em evidência. Então esse ciclo do que eu chamo de modelagem, de abstração e representação, é inclusive natural à própria cognição humana. A gente precisa desses processos de modelagem para compreender o mundo, para lidar com o universo. E na tua tese o senhor trabalha com peças próprias e de outros 3 autores. Como que se deu a escolha dessas peças e que elementos eles trazem para a tua pesquisa? Eu busquei com cada uma, eu chamo de estudos de caso, esses 6 capítulos dedicados a 3 peças minhas e 3 peças de outros compositores. O que eu pretendi foi demonstrar facetas diferentes desse meu entendimento do processo de modelagem aplicado à criação musical, com base na diversidade de aplicações. Ele é um entendimento de muito largo escopo, né? Como eu mencionei, ele se aplica inclusive para a própria cognição humana, ultrapassando a prática musical. Então eu busquei com cada uma dessas obras trazer à tona algum aspecto específico de como pode ser entendido. Vou falar especificamente sobre as minhas 3 peças, então. Uma das minhas peças tem o título de E Ele Construiu uma Casa Torta, homônimo a um conto de ficção científica de um autor norte-americano, onde um arquiteto constrói uma casa que desafia o espaço tridimensional, e os personagens circulando por essa residência encontram diversas, vamos dizer assim, peculiaridades que nos fazem questionar o próprio espaço. Eles saem por uma porta e aparecem no jardim, entram por uma janela e saem no hall de entrada. Esse tipo de evento é um conto de ficção científica bem humorado, na verdade, e eu componho uma peça orquestral com base nas ideias desse conto. Eu não estou redescrevendo o conto, não se trata do que antigamente a gente chamava de música programática. O que eu faço é, retomando mais uma vez a minha ideia de modelagem, pegar alguns aspectos desse conto, colocar em evidência e transfigurar eles, expressar a minha ideia, a minha reação ao conto com base no que eu percebi, eu senti. Outra das minhas peças já lida com um conceito bem mais
abstrato, estou abusando desse conceito, mas ele se torna necessário, que é recursion, né? A recursividade é o nome dado a qualquer tipo de processo que recorre a ele mesmo. Eu trago alguns exemplos na tese que são difíceis de descrever visualmente das artes visuais, mas é um processo que chama a ele próprio, e eu afirmo que esse processo é cognitivamente necessário. Um processo que faz chamada dele mesmo. Ele existe nas tecnologias da informação, ele existe nas artes visuais, e eu aplico ele na música, quando na verdade pequenos elementos musicais são reaproveitados. Eu escrevi um pouco dessa composição, olhava o que eu já tinha escrito, pegava alguns pequenos elementos e escrevia de novo. Daí o que eu chamo de recursividade. Os elementos vão reaparecendo regularmente com base na própria cognição que eu tenho de como eles devem retornar, de como eles devem ser reaproveitados, de como eles devem ser deixados de lado. Então, novamente, nós temos a questão da abstração. Ela é central ininterruptamente no meu trabalho. A terceira composição é Mohammed's Clock. Ela se refere a um incidente que ocorreu com um estudante muçulmano em 2015 em Irving, nos Estados Unidos, onde um estudante muçulmano de 14 anos foi apreendido e interrogado por levar para a escola um relógio desmontado que seria apresentado para o professor de ciências. Possivelmente, ou assim foi entendido na época, devido às origens do estudante, às origens, aparência, nome, ele foi acusado de possivelmente estar carregando uma bomba. Esse incidente me impressionou muito na época, pois ele escalou muito rápido e chegou, na ocasião, aos ouvidos do próprio presidente Barack Obama. E me impressionou muito como esse incidente escalonou e como ele suscitou discussões a respeito de questões bastante vigentes, não apenas naquela época como hoje, né? Islamofobia, xenofobia. Eu trago alguns elementos desse evento como a minha opinião, como a minha reação a esse incidente diplomático, político, por assim dizer, sabe? Então pego alguns elementos como a ideia de um relógio, a peça faz uso de pulsação regular, agora essa ideia de um evento que ou como uma bomba ou como um incidente de natureza diplomática se expande, vai se tornando cada vez mais escalado, e escrevo uma composição, né? Essa é para piano e sons eletrônicos, que é uma vertente bastante comum hoje em dia, né? Em relação aos outros 3 autores, como que o senhor chegou a essa escolha? A escolha dessas peças, da mesma forma, teve o propósito de não tornar o meu trabalho, por assim dizer, ensimesmado, de mostrar que o meu entendimento não é exclusivamente limitado à minha própria prática, e sim pode ser estendido à análise de repertório, e também de demonstrar facetas adicionais, né? Então, vamos começar pela obra da finlandesa Kaija Saariaho, Laterna Mágica, o nome da peça, uma peça de aproximadamente 20 minutos, de 2008, e eu me vali de textos, na verdade, que a própria compositora fornece, falando sobre a Laterna Mágica, que foi o precursor do projetor cinematográfico, e a partir da leitura de um livro de Ingmar Bergman, ela teve essa ideia. Ela descreve alguns aspectos que eu entendo como a modelagem composicional nas notas de programa da peça. Eu busquei identificar na partitura como que transcorrem musicalmente esses elementos. Peguei especificamente o bloco de instrumentos trompas e analisei o que ela diz que é uma analogia com a cor vermelha, que em um filme específico de Ingmar Bergman é utilizado para realizar a transição entre as cenas. Então a cor vermelha é utilizada para encerrar frases musicais, alega a compositora. Eu fui verificar como que ela realiza isso.
outra obra é do compositor romeno Iannis Xenakis, é um compositor que lidou muito com a questão de arte e ciência durante o século XX e hoje uma figura de extremo interesse. É um compositor que me atrai muito e eu quis estudar, na verdade, uma peça tardia dele, porque uma boa parte do repertório dele já se encontra repleto de análises, estudos a respeito. E eu quis encontrar especificamente como os processos extremamente técnicos que o compositor afirma, ele deixou muitos escritos também, mas sobre essa peça praticamente nada. Sobre essa peça, basicamente, a gente tem a partitura. Fui em busca, então, dos elementos que todo o legado de técnicas composicionais que Iannis Xenakis deixou, aí eu elaboro a ideia de um metamodelo. É uma espécie de modelo formado por todas as ideias, conceitos, noções que Iannis Xenakis elaborou ao longo das décadas, amalgamados. Já não se torna mais uma questão expressa de forma técnica, de forma, vamos dizer, didática. A gente tem que encontrar elas diluídas, já se encontra como um processo natural. E as afirmações do próprio compositor corroboram essa minha investigação. A outra peça é do meu orientador, Antônio Carlos Borges Cunha, Ancient Rhythm, de 1993, e ele próprio considera essa obra um divisor de águas na produção dele. Ele parte de um processo extremamente técnico, extremamente mecânico, e gera um mecanismo que produz notas, que produz material composicional. Mas ele não lida com esse material gerado de forma mecânica. O que ele faz é deixar esse material fluir naturalmente. E é justamente essa confluência entre o pensamento racional e o pensamento intuitivo, que para mim é de extrema valia, assim como essa noção de arte e ciências é, na verdade, aparentemente, vamos dizer, mutuamente exclusiva, mas complementar, duas faces da mesma moeda. Eu busco na partitura como que ele implementa esse processo. A gente tem, por um lado, um mecanismo extremamente técnico, extremamente rigoroso, que a gente pode identificar e reconstruir. Por outro lado, a gente tem um processo intuitivo, um processo que foge a qualquer análise mecânica, qualquer tentativa de se mecanizar e sistematizar. E quais foram as conclusões que você chegou no final dessa tese? Eu acredito que os meus achados, as minhas conclusões se estendem em larga escala para a análise musical. É uma forma de entender a música, não mais que isso. Então, eu preciso ser modesto, evidentemente, nesse sentido, né? Preciso ser cauteloso, é a palavra mais apropriada. Mas, por outro lado, ela é de aplicação extrema. Eu consegui aplicar em 3 obras de minha autoria, 3 obras selecionadas especificamente, e eu acredito que pode ser utilizado como uma referência para se entender o processo criativo. É um trabalho que pode dar muitos frutos e, de fato, análises posteriores que eu venha a realizar, trabalhos posteriores, certamente vão fazer uso desse mesmo ponto de vista, partir dessa ideia de um processo de abstração, de representação. E como última questão, na tua dissertação Restrições e Liberdade Memorial de Composição, o senhor aborda uma reflexão sobre os atos criativos de composições. De que forma ou como podemos entender esse processo de composição musical? O mestrado em composição no programa de pós-graduação da URGS segue uma estrutura bastante, vamos dizer assim, metódica. Ele é baseado na escrita de um memorial. A gente, basicamente, durante o primeiro ano do mestrado, compõe as obras, faz uma apresentação, agenda um recital, e depois a gente escreve um memorial a respeito dessas peças, trazendo à tona alguns aspectos. Para mim, na verdade, representou uma espécie de prévia do que eu viria fazendo no doutorado. Nesse sentido, fluiu bastante bem também, como eu havia mencionado anteriormente. Foi uma ligação bastante suave entre o trabalho de mestrado e o trabalho de doutorado, ainda que o escopo tenha crescido muito. Então, os achados que eu fiz durante esse memorial me serviram, e muito, ainda que o tópico tenha se tornado bastante específico, né? A questão da modelagem não é central ainda no mestrado, me deixou bastante convicto do que eu pretendia fazer no doutorado, que eu iniciei imediatamente depois. As minhas questões eram essas, eu não sei se o senhor gostaria de acrescentar algo que eu não tenha lhe perguntado que o senhor acha pertinente. Eu acredito que hoje, numa área tão específica como a composição musical, específica não é a palavra adequada, seria idiosincrática mesmo, e vou me arriscar a extrapolar para as práticas artísticas, onde a gente não possui mais uma linguagem comum, uma linguagem que unifique todo o trabalho. A gente precisa partir de alguma ideia de largo escopo, como é a minha proposta na tese, para procurar entender, investigar cientificamente e, a partir dela, encontrar ferramentas bem específicas. Assim como cada obra possui a sua peculiaridade, a sua singularidade, a gente precisa de ferramentas únicas também para ir em busca de significado. Então era isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.